Olá, Rondônia! Hoje estamos com mais um episódio do podcast. Pode começar de novo, Júnior. Desculpa aí. Esqueci o nome do podcast. Olá, Rondônia! Hoje estamos com mais um episódio do Pod Rondônia Economia e a nossa entrevistada é a Paulinha Rous. Ela que é empresária e formada em fisioterapia, outras formações, empresária de sucesso, que tem sido destaque dentro do estado de Rondônia, e hoje a nossa convidada está aqui para bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, os desafios de empreender, tanto no Brasil como no estado de Rondônia, qual é a percepção como empresária do futuro, e gostaria de te cumprimentar inicialmente. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar podendo falar aí sobre a nossa vida empresarial, né, o dia a dia, de como chegar e como continuar nessa vida aí do comércio. Legal. Paulinha, a gente estava meio que conversando aqui antes, né, batendo um papo já e contando um pouquinho sobre a história de quando começou a empresa, né, a Modellen e a marca que hoje ela se tornou, né, ela conseguiu se consolidar não só dentro de Rolim de Moura, mas dentro aí da região da Zona da Mata e até dentro do estado de Rondônia. E aquela curiosidade, né, como que foi iniciar tudo isso, aquele começo com o Rolim de Moura começando a caminhar ainda naquela mentalidade em relação à estética e tudo mais. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, mas antes, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, o que te levou a ir para esse lado, principalmente para a área da saúde e posteriormente como empreendedora. Vamos lá. Bom, eu me formei em fisioterapia. Na época eu não era muito apaixonada pela parte da fisioterapia em si, né? Gostava, mas eu sentia que tinha algo diferente ali, já desde o processo da faculdade. E aí, ao finalizar, eu precisava também de um pouquinho de dinheiro, né? Recurso para começar alguma coisa. E aí, nisso, eu comecei a fazer aí as massagens, né? As famosas massagens, que isso eu vejo que não vai acabar nunca. Isso aí tem mercado para todo mundo. Massagem modeladora, né? Modeladora. Hoje continua sendo uma das mais procuradas. E aí, comecei a fazer a massagem e comecei a me apaixonar por esse mundo mais lado estética, né? Legal. Para que eu pudesse fazer alguma coisa se falando de dinheiro e ter, posteriormente, algo que até então eu pensava em ter uma salinha. Vamos lá, vamos começar, né? Vamos acreditar que dá para fazer alguma coisa. E foi assim que eu comecei, né? Eu trabalhava também como cobradora na época, então eu tinha o horário de fazer as massagens e o horário de fazer as cobranças na rua. 2 empregos. Interessante. Não, eu tinha 3, porque daí à noite eu ministrava alguns cursos de limpeza de pele na Connect 9 na época, né? Ronaldo me chamou, falei, vamos lá. 3 empregos. 3 empregos. Então à noite, alguns finais de semana eu estava na Connect 9. E é muito bom ver isso, sabe? Às vezes as pessoas acham que a gente começou ali já com uma sala ou que seja já num local. E acaba, assim, achando que não dá para começar. E dá para começar pequeno, dá para começar em casa. Eu comecei no meu quarto, depois eu fiz algumas massagens na casa das pessoas. E aí foi onde eu falei, não, agora eu quero um lugar. E aí eu tinha uma amiga, que eu brinco, né? Que a gente se encontra porque tem a loucura de 2 pessoas, né? E aí nós começamos com esse sonho em abrir alguma coisa. E assim começamos. Isso era que ano, só para entender? 2009. 2009. Era um ano que Rolim estava no ápice do desenvolvimento, né? Começou ainda ali. Tinha muita coisa ainda a se desenvolver na cidade, mas não tinha uma expansão muito grande, eu acho, da população, né? Não, e assim, as pessoas não acreditavam muito que daria certo, por ser do ramo da estética. Quando se falava em alguma coisa, em situações da estética, se falava em Cacoal, em Paraná. É verdade. Eu vou fazer alguma coisa. Não, vai lá em Cacoal, vamos para Paraná e assim por diante. Então, assim, até as pessoas que moram em Rolim não acreditavam muito nisso. Mas aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, né? E continuei trabalhando na casa, continuei com as minhas cobranças, continuei ministrando os cursos, e aí eu abri, junto com uma amiga, uma portinha, né? Essa portinha, na verdade, nós ficamos ali um determinado tempo, que foi bem desafiador. Foi o começo de tudo. Já era Modellen naquela época? Era Modellen, já. Isso tem 16 anos. Bastante tempo. E aí a minha amiga, na época, ela estava gestante, então, assim, ela tinha os horários, né? Nós sabemos que daí a gente tem essa dificuldade quando está gestante, mas estávamos sempre juntas, trabalhando ali. E aí aquilo ali foi indo. Acabou assim que teve época da gente fazer plaquinha de ir lá na frente, assim, massagem, portanto, porque não tinha cliente, né? Então a gente tinha que buscar. Então eu falo que isso é o buscar o cliente, o paciente, e na verdade nem só o buscar. É você empreender, você mostrar o que você faz, sem vergonha, né? E não tinha dinheiro para pagar alguém para fazer isso. Então, isso sobrava assim para nós mesmo. Eu acho que o grande medo de todo profissional que quer empreender é a exposição.
É porque a exposição, ela é muito complicada. Você dá a cara, ser a imagem de uma Sim. empresa, se expor, nem sempre é o risco. Nem sempre vai dar certo ou pode ser um sucesso. Aí a pessoa fica naquele medo da exposição. Como que foi lidar logo com isso no início? Então, eu nunca tive problema em ter que ir pra rua, ter que buscar, isso aí eu nunca tive. Acho que, né, até hoje a gente precisa disso, e buscar. E às vezes não é que é buscar o paciente ou o cliente em casa, mas buscar é colocar a empresa no boca a boca, colocar a empresa nos lugares que às vezes as pessoas não sabem que ela tem determinado serviço. Porque a modeling tá ali, todo mundo passa, mas tem gente que pergunta assim, mas é só estética? O que tem aí dentro, né? Hoje nós temos uma piscina gigantesca lá dentro. Muita gente não sabe que tem essa piscina. Então, é ir em busca, né, de demonstrar todos os serviços que nós temos para a população. E aí, se você tem vergonha de colocar a cara a tapa, como diz, eu acho que fica um pouquinho para trás. Porque você precisa ir à frente. Não é só pedir para alguém que faça isso. Você é sempre a cara da empresa, né? E voltando um pouquinho na história, naquele momento lá, estava na rua com um panfleto na mão, com um cartaz chamando os clientes, como que foi? Então, muita gente falava assim, Paulinha, você é doida, né? E assim, vou resumir uma coisa que tem uns 4 anos, você sabe disso, eu estava morando nos Estados Unidos. E eu também fiz isso lá. Aí, nossa, mas você já estava consolidada aqui, chegou aí para lá. E acho que a gente precisa fazer aquilo que a gente quer, que a gente tem vontade, seja por um tempo determinado ou indeterminado. E eu fiz isso lá. E eu tive sucesso fazendo isso lá também. Então, o que eu quero trazer? São 2 lugares diferentes, são anos totalmente diferentes, né? Isso da modeling aqui de Rolim foi em 2009, já nos Estados Unidos foi de 2019 para 2020, e funcionou. Então, é fazer, é correr atrás, né? E funciona. Uma curiosidade, sempre me falaram que o mercado da estética nos Estados Unidos não é tão forte como no Brasil. Isso é mito, é verdade? O que você sentiu lá? É mito. É mito. É que assim, lá nós temos 2 extremos, né? Aquela que se preocupa com a estética, ela tá ali o tempo todo. E aquele que não gosta, aquela que não busca, ela não quer nem experimentar. Entendi. Ela já acha algo assim, desnecessário pro dia a dia ou pra vida dela. Ou dele, que seja. Mas lá, eu tive muitas experiências. E o mercado da estética é muito bom. E vou dizer assim, que dos lugares que eu passei, são inclusive muito melhores e assim, mais procurados, se a gente for colocar isso, do que no Brasil. É mesmo? Sim. Interessante. Porque no Brasil, nos últimos 10 anos, deu uma expansão no mercado da estética, né, dentro do Brasil. Sim, todo mundo hoje quer buscar alguma coisa, né? Que seja para face, que seja para o corpo. A terapia capilar hoje, a gente falando assim, né? A gente tá com pessoas na clínica fazendo isso. E tenho notado um crescimento superior a, vamos colocar 100%. Todo mundo procura alguma coisa. E a expectativa de melhorar ou o medo de envelhecer, né? Tem a expectativa daqueles que vão buscar porque acham que já passou do tempo de fazer isso e querem melhorar a todo custo. E as pessoas que sim, que têm medo de envelhecer. Ou por, assim, saudável. É aquele medo saudável, né? Eu quero envelhecer bem. Então, não só, vamos pegar aí, no geral, a estética, a parte das academias, massagens, toda a parte do facial. Tá, assim, uma busca cada dia maior e por todos, assim, setores. Eu falo homens, mulheres e todas as idades, né? Antigamente, nós víamos que, uma limpeza de pele só era procurada ali até 20 anos, porque era aquela fase... Dos cravos e espinhas, né? Agora não, qualquer idade. Ou, o Botox só a partir dos 50 anos. Não, hoje a gente tem pacientes de 25 anos aí fazendo botox preventivo. 25? 25 anos. Nossa, interessante. Eu vou te contar uma história. Eu atendi uma menina com 18 anos e assim, ela precisava muito mais do que uma pessoa de 30 ou mais. Nossa, porque uma pessoa de pele muito branca, que mora no sítio e nunca se cuidava. Então, ela pegava o ônibus para ir para a escola, então passava aquele tempo naquele sol ali diariamente, quando era só uma chuva, a poeira. Isso fez com que a pele dela envelhecesse antes do tempo. E o resultado é fantástico, ela continua buscando isso e muito nova. Então, assim, a gente vê que não tem mais idade. A procura hoje, ela... E dentro desse panorama, são 16 anos aí de desafio como empreendedora, como que foi lidar com as crises? Porque o Brasil é como se fosse uma montanha-russa. A gente, não só o Brasil, mas o mundo como um todo, né? A gente
vira e mexe está passando aí a cada 8, 10 anos uma fase diferente. Em 2008 nós tivemos uma crise, 5 anos depois tivemos outra, recentemente tivemos a Covid. Como que foi lidar com esses desafios? Eu falo que isso é o desafio de todo empreendedor. Toda empresa vai passar, isso é certeza. Não só pela política do Brasil, mas assim, pela economia até mesmo do local, cidade pequena, muitas vezes, ou do que você oferece. Né? Hoje a gente tem aí, vamos pegar quantas clínicas nós temos, né? Então, acaba que os valores são rebaixados, as pessoas acabam buscando muitas vezes valores porque não conhecem o procedimento ou o tratamento em si de cada ser humano, né, de cada, aliás, profissional. Mas isso é um desafio que eu acho que não vai acabar. Porém, vou te falar de 16 anos, que o maior desafio foi, assim, do ano passado para cá. Eu acho que a economia do Brasil está, assim, deixando os empresários um pouco de cabelo em pé. Era isso que eu ia... Nem no Covid, e em nenhum tipo, assim, nenhum ano eu vi uma crise, assim, então, vamos dizer assim, que pudesse confundir, inclusive, a cabeça dos empresários, se falando em, peraí, o que eu vou fazer, o que eu vou cortar, ou que eu não vou cortar, mas não vou comprar mais nada, vou deixar esse tempo passar. Inclusive, essa semana eu estava escrevendo um artigo sobre isso. Essa questão da crise, como que as famílias empobreceram na última década e como o Estado aumentou as suas despesas. E dentro desse artigo, eu fiz uma conta lá. Hoje a gente tem hoje per capita, né, por pessoa, a renda mensal ultrapassa 3 mil e uns quebrados, mais ou menos. Mas na última década, esse valor tinha que ser equivalente a 6 mil, a mais de 6 mil, ou seja, mais de 100% basicamente do valor. Aí nesse contexto a gente pega e analisa. Depois da Covid a gente teve um sobrepreço de basicamente tudo, né? A gente teve o dobro dos valores. Um exemplo muito prático. Um carro que custava 60 mil antes da Covid, uma caminhonete, por exemplo, 2013, uma L200 Mitsubishi, você encontrava ela por 60 a 65 mil reais. Hoje você não encontra mais esse valor. E o dobro é capaz também de não encontrar 120, 125, 129 mil reais, ou seja, dobrou o valor. E a renda da população não cresceu nessa mesma velocidade em que as coisas encareceram. Eu estava vendo também uma entrevista do ramo farmacêutico, eles não estão sentindo o impacto de absolutamente nada, mas é o ramo farmacêutico, né? E as empresas, por exemplo, no seu caso, é sentido, então? Sim, a gente sente um pouco mais na parte estética, em alguns, assim, alguns meses mais do que outros. Como a clínica hoje tem toda uma parte, a parte médica, nós, né, temos toda a parte de atendimento ao paciente através dos psicólogos, nutricionista, o Pilates, tudo que nós temos, isso aí engloba e ajuda muito, né? Quando se fala em estética, então isso aí é realmente eu falo que é uma roda gigante. Né? Que esse mês você atende 100 pessoas, no mês que vem você atende 60, no outro você atende 20, porque na verdade são procedimentos também que não são corriqueiros. Esse paciente ele não vai fazer todo mês, né? E aí o que ele também faz quando ele vê que está apertando no bolso? Ele faz tratamentos, ele não deixa de fazer, mas ele faz aquilo que ele pode fazer com um tempo maior, né? Então, eu vou fazer um botox, de vez eu fazer uma hidratação, de vez eu fazer um laser, que eu tenho que fazer novamente daqui 2, 3 meses, ele faz algo que ele pode fazer somente daqui 4 ou 6 meses novamente. Uma duração maior, Ele né? tem uma duração maior e tem um resultado tão bom quanto, e para muita gente ainda melhor. Mas, assim, deixar de fazer, você sabe que na estética as pessoas não deixam de fazer, mas elas não gastam tanto quanto gastavam 2, 3 anos atrás. Né? Justamente pelo medo. E a gente vê isso que você falou. Antigamente a gente tinha aí um poder aquisitivo que dava para comprar-se tudo, agora dobrou-se tudo e o poder aquisitivo continua o mesmo. Meu Deus. Ou menor. A gente vai no mercado e fica assustado. R$350 hoje não tá valendo de muita coisa. Nada. Né? R$1.000 mercado mensal. E isso me preocupa de certa forma, porque quando a gente vai analisar nesse padrão de renda média mensal per capita aí do Brasil, que passa de 3 mil, mas nós temos muitas famílias também que sobrevivem basicamente com salário mínimo. O salário mínimo. E dentro desse contexto, você já chegou a atender também clientes assim que tiveram que abrir mão radicalmente de tratamentos porque as coisas mudaram financeiramente? Olha, eu acho bem engraçado isso. A gente sente, mas essas pessoas, normalmente, elas já vão com algum valor em mão. Ou eu vou te contar assim,
os nossos serviços, eles praticamente dobram e às vezes triplicam agora no final do ano. Porque as pessoas esperam muitas vezes o 13º para se presentear. Interessante. Semana passada eu atendi uma moça, não a conhecia, e ela falou assim, não, eu saí do meu emprego e eu tô aqui, peguei o meu acerto, porque eu tô me sentindo assim, eu preciso me cuidar. Então, assim, cada um, né, tem o seu jeito de investir, é um investimento para ela, ela não tá se sentindo bem, mas as pessoas não deixam de fazer quando elas colocam na cabeça, ou elas querem, ou já fizeram, e quando, vamos dizer assim, quando sai esse efeito, elas notam realmente que querem e precisam fazer novamente. Então, elas acabam investindo em si. E agora, esse mercado, no final do ano, sim, melhora muito para as estéticas justamente por isso. O 13º. Que seja assim, eu vejo pela clínica, eu falo mais a nossa realidade, que a maioria chega lá, é botox. Olha, dá para esticar aqui, doutora, não sei o quê. Então, assim, a maioria sonha em fazer um botox. Quem já fez tem medo de ficar sem. E quem nunca fez, sonha em fazer. E acho legal também, porque agora, que seja os maridos, namorados, começam a presentear as esposas. E hoje, né, não se pede tanta panela, eu brinco, porque a gente fala assim, não, hoje não se pede tanta coisa que antigamente, meu sonho era ter uma máquina de lavar, eu queria isso, aquilo, não, hoje as mulheres, elas querem se cuidar, e os homens acabam, não todos, mas acabam, assim, presenteando as suas esposas com esses investimentos de cuidado, né? Isso é um ato também de carinho e aumenta essa busca pelos tratamentos de estética. Então, assim, se falando desses valores, até da baixa renda, é claro que nem todo o público vai fazer, tem pessoas que vão para outras prioridades, mas eu vejo como um investimento, sim, inclusive em si próprio, né? Tem gente que quer fazer outras coisas, eu quero, né, fazer, trocar, que seja uma moto, trocar um carro, mas tem gente que quer investir em si. Eu tenho uma cliente, vou contar para você ver como que é a questão do sonho de cada um, né? Que ela tinha um sonho de ter uma bis. Quando ela teve essa bis, ela vendeu para colocar uma prótese de silicone. Porque realmente ela não tinha praticamente nada de seio. E eu brincando com ela, falei, mas você vai andar a pé? Ela falou, vou, mas eu vou realizar meu sonho. E agora, depois de acho que tem uns 2, 3 anos isso, ela comprou novamente uma bis. Então, assim, ela conseguiu realizar o primeiro sonho e investiu nela, né, como prioridade de fazer uma cirurgia. Está satisfeita. Está satisfeita. Para muita gente é loucura. Mas ninguém sabe o desejo, né, o investimento de si próprio. De cada isso um, eu acho muito bacana. Eu comento muito pouco sobre isso, muito embora depois que eu fiz a cirurgia, jogaram nas redes sociais. Eu fiz a cirurgia, por exemplo, ortognática, né? Eu nasci com a mordida errada, então eu precisei fazer uma cirurgia de alta complexidade, por sinal. E para mim era o sonho da minha vida. E eu só adiava, até que chegou um momento que para mim não dava, né? E aí eu me recordo que faltando assim uns 7, 8 dias para fazer a cirurgia, é claro que a gente fica muito nervoso, né? É uma cirurgia muito complexa. Muita gente fala, não faz isso não, desiste. E aí a gente vai com a cara e a coragem, literalmente a cara. E tenho certeza que você pensou muitas vezes em desistir. Eu acho que no passado, sim. Depois que eu tomei a decisão de fazer a cirurgia, é porque tem uma preparação um ano antes, né? Com aparelhos e tudo mais. Aí já não dava mais para recuar, né? Porque daí projeta mais ainda. Mas eu adiei uns 33, 34 anos. Assim, eu já nasci com um problema, né? E poderia ter feito com 20, e aí aquele medo sempre vinha, mas era uma coisa que me incomodava muito. Eu não era uma pessoa de sorrir, por exemplo, né? Era sempre fechado assim, mas era porque a mordida era errada, né? Tinha uma projeção. E você contando essa história me lembrou sobre isso, né? Mas uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a inovação tecnológica. Dentro desse ramo, principalmente do bem-estar, a área tecnológica avança num ritmo muito acelerado. E acompanhar esse avanço dentro da área também é uma outra logística que tem que fazer dentro da empresa, com os investimentos e tudo mais. Como você tem acompanhado e tem lidado nos últimos 10 anos com esses avanços tecnológicos? Vamos lá, eu vou falar muito assim, bem pessoal de mim. Eu era a doida da tecnologia. Lançava um negócio, eu queria, lançava outro. Tanto que na clínica nós temos muitos equipamentos. E isso acontece muito, é igual o telefone, né? Ele continua o mesmo, a gente só muda o nome, melhora daqui, melhora ali, o resultado é o mesmo, certo? Então, a tecnologia em si, da parte estética, ela também funciona assim.
A gente pega um exemplo bem clássico e bem claro em cima do laser de CO2, que é bem antigo. Quando eu comecei na estética, foi um dos primeiros cursos que eu fiz de laser. E ele nunca sumiu do mercado, porém ele ficava ali guardadinho, né? Hoje ele voltou com tudo, um dos aparelhos mais caros que nós temos de tecnologia. Então, assim, a gente vê que é igual moda. Ela some e de repente ela volta, né? Então, porque aquele aparelho, aquela tecnologia que ela era tão boa, ela volta, na verdade, com a mesma tecnologia, muda-se nomes. O que muitas vezes muda é o tempo, o tamanho do equipamento, né? O aparelho, que era aquele aparelho grande, robusto, menor, né? vai ficando menor, mais leve. Mas eu, sim, sou uma apaixonada da tecnologia. Por mais que ela demora, às vezes, um pouquinho mais o resultado do que tratamentos, por exemplo, como preenchedores, como toxinas, que estão ali e o resultado é mais rápido. Porém, o resultado da tecnologia, ele tem uma duração muito maior. Ele demora a aparecer, mas ele tem uma duração muito maior do que aquilo ali. Porque ele vamos dizer assim, ele não é que ele é permanente porque a gente envelhece todos os dias. Mas digamos que perto de um preenchedor que você coloca hoje, amanhã ele está se adaptando, mas depois da manhã ele já está saindo, a tecnologia não. É você envelhecendo novamente, é você perdendo células para que você perca esse resultado. Mas ele sim é mais lento do que as outras coisas que fazemos no dia a dia. Mas tecnologia é bom, né? A gente gosta. Porém, os valores também acabam não ajudando e agregam no tratamento do paciente. Muitas vezes o paciente não quer investir a mais pela tecnologia. Dentro desse contexto do aparelho em si, né? Eu digo assim, porque eu me lembro que isso há uns 10, talvez 10 anos, eu posso estar errando nas datas, tinha o vácuo, daqui a pouco tinha o vácuo com laser, né? E aí você vai vendo que cada hora tem uma novidade. Há 3 ou 4 anos atrás lançou aquela esteira com os lasers, né? Que é a vácuo. E eu achei aquilo interessantíssimo, principalmente para quem tem a obesidade e tem dificuldade para caminhar, dificuldade para correr, principalmente que tem uma queima calórica. E ele é um aparelho que, pelo menos ali na propaganda, promete 1000 calorias em meia hora andando. Eu conheci esse equipamento, é maravilhoso, mas para você conseguir, por exemplo, as 1000 calorias em meia hora, você tem que andar numa intensidade bem, eu falo assim que é brusco o negócio, tá? Assim, é bruto. Não é só um andar. Não é aquele negocinho, não. Se você chega a perder 300, 400 só. Porque realmente você tem que começar mais leve. É como se tivesse algo te puxando, sabe? É legal, é maravilhoso, porém é uma tecnologia de um investimento muito alto hoje para o Brasil. Fora do Brasil, você consegue comprar tranquilamente com um trabalho de um mês. Aqui no Brasil hoje, para a gente trazer, né, conseguir trazê-la ou comprar já de alguma empresa do Brasil, você não consegue hoje por menos aí de 250 mil reais uma esteira. Somente por causa dos impostos, né, que estão embutidos ali. E aí a nossa tecnologia acaba ficando um pouquinho de lado. E quando a gente consegue investir e trazer, muitas vezes o nosso cliente não consegue fazer o tratamento completo, justamente pelos valores. A payback, por exemplo, o retorno de um aparelho desse demoraria anos e anos, né? O que normalmente um padrão de uma empresa comum é o retorno de 3 anos. Esse é um padrão comum das franquias. Quando você compra uma franquia, o cálculo do retorno que é feito, é calculado inicialmente, é que em 3 anos aquele valor todo já se pagou e desse investimento que você fez, que é adquirir a franquia, já passa a ter o seu retorno, que é a lucratividade. Nesse caso de um aparelho mais ou menos aí de 250 mil, levaria muitos anos, mais do que 3 anos? Eu vou pegar assim, o município de Rolim de Moura, que é o nosso. Como referência, né? E aí que é onde é um pouquinho complicado, né? Nem todo mundo pode fazer. Mas eu vou pegar assim, algumas tecnologias. Vamos pegar aí um laser de depilação. Se paga em 1 ano. Então, você consegue um retorno com menos tempo. Você pega aí hoje um laser de CO2. Você consegue aí 1 ano e meio, 2. Aí você já pega aí um aparelho, por exemplo, para trabalhar a musculatura do paciente. Você vai demorar uns 5 anos para pagar. Se falando do município de Rolim de Moura. Porque são tratamentos diferentes, tem a demanda diferente. E eu peguei 3 equipamentos assim, de valores, vamos dizer assim, que próximos, né? Mas não só pelo conhecimento das pessoas, né? Do paciente. Muita gente não busca. E quando você fala, o mínimo
quantidade de sessões X, aí a pessoa já fica um pouquinho assustada em investir naquilo. Mas numa depilação a laser, que normalmente é o sonho de toda mulher fazer uma depilação a laser, ela vai investir. Porque ela pode fazer uma por vez ou ela pode fazer um pacote. Mas é sim o sonho de uma mulher. E olha que eu tenho visto assim, isso não acaba. Essa procura não acaba. Então é uma tecnologia que se paga rapidamente. Concorrência em relação a, por exemplo, esses serviços que são mais corriqueiros dentro de uma clínica. Dentro do panorama de estado de Rondônia, como que você vê essa concorrência nos últimos 10 anos? Eu digo isso porque provavelmente você tem pacientes de toda a Zona da Mata. E como você tem observado isso nesses últimos anos? Olha, eu fico feliz por um lado, que eu tenho um conhecimento com várias clínicas, né? Nós nos tornamos até amigas, assim, não só aqui de Rolim, mas Alta Floresta, Ariquemes, Jaru, Porto Velho, Pimenta Bueno, em geral. A gente consegue ter aí, assim, vamos colocar aí nas clínicas que se falam, a gente consegue ter um valor bem próximo uma da outra ou quase que igual. Agora, o que eu acho muito ruim, inclusive se falando da nossa cidade, é que as pessoas acabam baixando muito o preço por não ter a paciência. Vamos voltar lá naquele começo, ou de correr atrás, ou de esperar o tempo para que as pessoas conheçam o trabalho dessa profissional e acabam, assim, prostituindo os valores da profissão. Né? A gente vê que tem muita gente trabalhando em casa, não sou contra trabalhar em casa, mas eu sou contra prostituir valores. Então, por exemplo, vamos pegar aí, tem coisas de R$120, tem gente cobrando 30. Então, assim, não chega nem, não tem como dizer que é desonesto, porque, assim, não tem como você comparar isso, tem que ter alguma diferença. Não cobraria, eu acho que basicamente nem os custos. Eu estive recebendo recentemente o Noelber do Sebrae, ele estava apontando exatamente isso. Que muita gente acaba não fazendo a conta básica, que é a manutenção dos custos, isso, daquilo, acha que simplesmente é só chegar, abrir, vamos lá, né? Vida que segue. E normalmente essas mesmas pessoas é que depois vão buscar ajuda e consultoria e estão todas endividadas, com crédito e uma porrada de situações, porque foram lá sem entender do processo, né, dentro do ramo empreendedor, da questão do cálculo mesmo, e chega nesse ponto. Isso já chegou a acontecer com você, por exemplo, de você ver a expertise, né, investimento que você fez como empreendedora e ver isso saindo ali do seu olhar? Já viu isso? Já, sim. A gente erra muito, né? E aí eu falo que a gente só acerta porque a gente errou e viu que dava para ajustar. Olha, e eu vou te falar, essas pessoas, elas acabam errando e tendo que pagar para consertar. Então, fica o dobro do preço, né? E o que eu fico também, assim, que eu vejo, as pessoas elas não investem em si, assim, não tem um investimento em si próprio, como cursos, certificações. Então, finalizou ali uma faculdade, faz no máximo, um curso presencial, às vezes nem presencial, e sim, online. Eu não sou contra, mas como que você aprende uma massagem? Você pode melhorar, você pode ter mais detalhes num curso, assim, mas você precisa ter esse curso presencial pelo menos 1, 2 vezes para que você consiga trazer isso na prática para o seu paciente. A gente recebe muita gente ali na clínica pedindo ajuda. Eu fiz isso e deu errado, eu fiz aquilo. Lembro que anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, uma pessoa ligou lá na clínica, foi fazer uma massagem em uma pessoa que tinha feito uma cirurgia e deslocou o parafuso Isso na massagem? Do tornozelo do paciente. E eu falei, mas você sabia que tinha feito a cirurgia? Sim, sabia, e é fisioterapeuta. Então, assim, qual o cuidado que se toma, né? Assim, se eu não sei, eu não mexo. Mas eu fiz um curso e disse que podia. Não é só disse que podia, porque o curso em si, por isso que eu falo, é investir. Porque um curso só, muitas vezes, a gente não consegue chegar. Eu falo assim que, às vezes, a gente precisa... eu não tinha isso no passado, tá? Mas a gente precisa se autoavaliar também. Hoje eu tenho 218 certificados. Bastante. São bastante certificações. E eu não paro de estudar. E as pessoas lá da clínica, o que eu fico feliz da clínica em si hoje, que todo mundo sempre está estudando. Não foi para fora, está estudando online, mas porque já sabe, já é profissional. Então, a gente sempre está em busca. A gente, às vezes, estuda entre nós. Eu acho que essa busca, ela não pode parar. E isso, sim, custa mais caro, muitas vezes, do que o próprio produto. Né? É uma mão de obra qualificada.
Eu acho que isso vale muito. A gente já teve muito problema em questões que você falou. Não, isso aqui, ó, eu paguei 5, vamos vender por tanto. Mas não vai vender todos os dias, né? Eu falo sempre também, vamos pegar aí o comércio varejista aí, ele compra uma quantidade de mercadoria, mas vai ter gente que não vai efetuar o pagamento, né? Colocou ali na notinha que nossa cidade ainda existe. Ainda existe. Isso. Então, ele tem que ganhar pelaquela notinha que ele perdeu do outro. E vai ter isso. Muitas vezes vai fazer um tratamento, o resultado não é satisfatório, você vai refazer. Então, você já precisa ter isso tudo embutido no seu preço, né? Então, isso aí vale muito mais do que eu falo o valor ali em questão de dinheiro, de recurso mesmo que você está cobrando. Empreender não é fácil. Eu venho de família de empresários e eu já vi cada situação, cada desespero, noites mal dormidas. Como que foi para você durante esses 16 anos esse processo, esse amadurecimento, né? A Paulinha que está sentada aqui hoje. Eu te falo assim que eu acho que o desafio continua, todo dia aparece uma coisa nova. E esses dias eu comentei, falei, gente, eu não quero mais uma sala a mais aqui. Eu vou jogar isso tudo pro ar. Porque às vezes você passa por circunstâncias que desanimam, né? E eu falo assim que do ano passado para cá isso tem acontecido. Esse ano agora, de julho para cá, por mais que tenha estado, vamos dizer, difícil, acho que ainda melhorou, né? Mas tem hora que você deita e não dorme mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas. As minhas filhas tinham 20 dias de eu trabalhar comigo o dia inteiro. Porque quem não é CLT, sabe o que eu tô falando? Você não tem férias, se você não tiver ali o seu recurso, você não tem 10º, você não tem nada disso. E você tem a preocupação ainda de uma quantidade de pessoas ali que você tem que cumprir com todas as suas obrigações. A empresa precisa. Então, realmente, isso acontece. Hoje, eu já consigo ver esses desafios. Assim que eu sempre falo, todo problema tem que ter uma solução. Antigamente, eu me desesperava um pouquinho, isso muitos anos atrás. Hoje eu consigo não me desesperar, porque já vi que já aconteceram, talvez mais, assim, coisas piores, e tudo passa, né? Então a gente consegue ver isso e conversar com pessoas também. Tem gente muito mais entendido em algumas situações, por que não pedir ajuda? Ou por que não fazer um curso, né, sobre coisas? Eu não sou administradora, eu falo que eu sou administradora na prática, né? Na teoria eu nunca fiz, mas a clínica hoje é administrada por mim e pela Jaqueline. Nenhuma de nós somos administradoras, falando na teoria, na formação. Mas a gente aprendeu muito e deu certo. Às vezes, tem gente que fala assim, ó, vamos mudar para isso? Eu falo, gente, dá pra gente mudar? Mas não vamos mexer com o que tá dando certo, porque deu certo nisso. Até hoje deu certo. Então, vamos assim, né? E eu falo hoje que lá eu tenho um lado e a Jaque é o outro. Eu acho que a gente tem que andar juntos, sabe? Mas isso aí é porque uma confiança muito grande que eu tenho nela e um carinho, um respeito que nós temos uma pela outra. E eu falo que a gente anda junto nessa parte da administração também, não só dos atendimentos. Esses dias eu estava entrevistando aqui a Nayara e ela estava falando que o processo de amadurecimento se deu durante a vida empresarial. Por mais que ela fizesse economia na época, a faculdade era uma coisa e a prática era totalmente diferente na vida dela. E ela aprendeu caindo, né? E hoje está se mantendo e está com mais de 5 CNPJs abertos hoje. E falando em expansão também, né? Já pegando o gancho, foi noticiado recentemente, né? Que você adquiriu uma outra empresa também, né? E fala um pouquinho para a gente sobre isso, o desafio, mais um desafio. Olha só, eu falo que isso aí caiu caiu assim de surpresa no colo. Eu já tive uma academia no passado. E é algo muito gostoso para se trabalhar, ainda mais falando assim, não é só a parte estética daí, mas assim, a saúde do corpo e principalmente da mente, né? Eu tô até pegando gosto, não sou muito fã. E aí isso caiu um pouco assim de presente, de surpresa. E eu fiz a compra da Reviva e recentemente daí me tornei sócia com a Eclesiane. Nós estamos hoje à frente da academia. E eu vou te falar, assim, é algo que muito gostoso para trabalhar. A gente nota que tem um público muito, muito grande e variável, assim. São pessoas buscando todos os dias melhorar a performance, não só se falando da estética. Mas hoje a busca pela saúde mental, ela tá grande. E isso a academia traz. A gente sabe que
E aí, a parte empresarial que mais me chama foi assim, onde eu fui me adaptar novamente a esse mundo. Mas até então eu tô gostando bastante. Falo que tem que abrir mais alguma coisa aí para daí Mas- se... E para futuro, você vislumbra mais algum tipo de ramo para se aventurar? Olha, eu vou te falar assim, eu já tive muita vontade de algo que não tem nada a ver com o meu ramo. É o que seria? Eu queria abrir um local para fazer festa de criança, mas o local Olha aí. pronto, não é o local que você aluga e leva tudo, não, já com o carrinho de pipoca, o carrinho do cachorro quente, e falo porque não temos. E toda vez que eu vou fazer o aniversário das crianças, É uma que luta. dificuldade. Não, e aí eu já estava fazendo aquilo na minha cabeça, né? Um lado a gente pinta de azul, um lado pinta de rosa, porque daí já fica pronto, né? E aí já deixa tudo certo para as crianças. O cachorro quente, os churros, isso e aquilo, e que troca de fundo. Mas, assim, não é para agora. Mas eu acho isso muito importante. A cidade tem tanta coisa. E eu E acho tá que isso crescendo, falta né? muito. Eu vejo tanta criança e as mães não têm onde fazer uma festa. São 62 mil habitantes agora no último censo. É bastante gente. É gente. Falta espaço para festa. Olha, eu vou te falar, a gente tem hoje, né, o IG lá, o Irmãos Gonçalves, mas você tem que levar tudo, você tem que fazer tudo. É um espaço maravilhoso, gostoso, mas tem que ser um lugar pronto, onde a mãe só compra alimentação, até bexiga tem lá. E assim, é verdade, a nossa vida é muito corrida. E aí você faz aquele mãe deixa, a mãe busca, que é Aham. famoso agora, e fica lá. Agora é complicado, você tem que alugar o espaço, você precisa arrumar a cadeira, a mesa, enfim, tudo para que essa festinha aconteça. Isso dá um desgaste tão grande que a gente desiste da festa da criança. Então, isso assim, E era acaba algo fazendo que algo menor, né? era algo que eu tinha vontade. Tinha não, que eu tenho vontade. E quem sabe, né? Quem sabe mais para frente. Então, academias é um ramo diferente, né? Diferente. Dentro da área que já vem atuando. E esse mais ainda, Esse né? mais do ainda. do aluguel de espaço. Com o crescimento de Rondônia, por exemplo, a gente teve um salto aí nos últimos 3, 4 anos, muita gente migrando para Rolim de Moura, ao passo que na zona da mata, nos outros municípios ou interior, as pessoas estão mudando, na verdade, né? O último censo, essas cidades diminuíram a quantidade de pessoas, enquanto aqui cresceu esse número. É sentido também ou não? Já tinha um atendimento na zona da mata e isso não fez muita diferença no contexto de empresa? Eu senti muito isso mais na parte da área médica, né? A gente está tendo pacientes, assim, em busca já mais da parte médica, que não eram pacientes, e pacientes de fora, pacientes que chegaram realmente recentemente na cidade, Isso tem aumentado, sim. Sempre um paciente ou outro a mais, obviamente, mas na parte médica eu tenho notado que aumentou bastante essa busca. Aumentou o volume. Pessoas novas, né? Ou seja, realmente... E às vezes a gente acha que não, né? Fala, não tem ninguém novo, mas não é. Nosso cantinho é ali, a gente sempre vai ver aquele rosto do bairro, né? Do centro. Mas realmente tem se a gente pegar aí para sair em Rolim de Moura, a cidade está em expansão. Bastante. E aproveitando o gancho, falando um pouquinho dos desafios da empresa, os empresários que vêm aqui, eu gosto muito de perguntar sobre a questão do crédito. Principalmente com esse histórico de 16 anos, a gente sabe que o crédito hoje é o principal fator que impulsiona as empresas. Dificilmente tem empresas que não tomam crédito, de alguma forma, né, com instituições bancárias e entre outras coisas. Dentro desses últimos 16 anos, a gente já viu oscilações aí de taxa Selic para cima e para baixo, o que encarece mais ainda esse crédito. Para as empresas, por exemplo, você hoje que está à frente, não sei se já teve essa experiência ou não de tomar crédito, provavelmente teve, que todos que passaram aqui tiveram, né? Como que tem sido hoje esse momento, por exemplo, com a taxa Selic tão alta, sem perspectiva de queda, e as famílias retendo mais ainda esse gasto, né, dentro do mercado? Hoje, esse ano, graças a Deus, eu falo que a empresa não foi atrás de crédito, mas sim, sempre usei. Então, se está ali, se o juros é bom, a gente acaba indo, pegando e investindo em alguma coisa na empresa. Mas, realmente, com a taxa do jeito que tá muito complicado. Até porque se você não pega aquele fixo, aquele variável, justamente por causa da taxa Selic, você vai pagar um valor no mês, no outro tá 3 vezes mais, e isso acaba, eu falo que acaba bagunçando todo o financeiro da empresa, né?
Então, assim, não sou contra pegar, eu sou contra você não trabalhar para você pagar aquilo ali. Então, pega, se você vê que vai dar conta, né? Mas que nem agora, nessas condições atuais do mercado, eu não pegaria. Justamente por isso. O crédito é comum, as pessoas acabam vilanizando, depende da estratégia da empresa, né? Se for para um investimento que vai trazer um retorno maior ainda do que aquele valor, eu só pergunto isso por conta da taxa de juros mesmo, por ela ser tão alta e se vale a pena. Quem eu recebi até esse presente momento tem dito a mesma coisa, que não está valendo a pena mesmo. E outra pergunta, por exemplo, quando durante esse período aí dos 16 anos, quando a Modeling se fixou como uma marca, como que você trabalhou para que isso acontecesse? Aí já é uma outra vertente, né? Aí é saindo um pouquinho do cartaz, da porta da empresa, trazendo os clientes para dentro. Mas como você conseguiu fazer isso? Definir que a Modeling é o que é. Eu digo isso porque nós estávamos, inclusive, conversando antes também, mencionando sobre isso. Estava lá em Ji-Paraná, e aí, do nada, vejo a capa da revista, né? Tá você na capa e também falando sobre a Modeling e provavelmente não. Essa é uma revista que tem a circulação em todo o estado de Rondônia, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Eu acho que para a gente conseguir consolidar o nome, que seja a marca em si, nós temos que ter qualidade no serviço, né? E eu queria que o nome da Modeling realmente aparecesse, não só na qualidade de serviço. E aí, para chegar em questão de colocar um nome na cabeça das pessoas, não só toda a parte do marketing, do Instagram e tudo mais isso, eu criei uma linha de cosméticos da Modeling, né, de produtos, para que isso fixasse na cabeça das pessoas. Chegasse em casa, vai passar um batom, é Modeling. Legal. Então, para que isso ficasse. E aí, Body Splash, vai passar um cheirinho ali da Modeling. Eu preciso passar um creme, porque eu preciso hidratar a minha face e eu vou passar o creme da Modeling. Então, para consolidar, primeiro, na minha concepção, é sempre a qualidade do serviço, para que te traga através da qualidade. Mas eu quis consolidar dessa forma, no sentido de colocar isso na cabeça das pessoas e que elas lembrem o nome da Modeling com algo que fosse bom, que seja através do cheiro do Body Splash, da qualidade do produto do preenchedor, que seja da qualidade do gloss, mas sempre colocando a qualidade em tudo para levar esse nome e fixar esse nome da Modeling na cabeça das pessoas. Então, eu ia em alguns lugares, às vezes eu ficava tirando o gloss para que todo mundo pudesse enxergar que o gloss era da Modeling, né? E, claro, presenteei algumas pessoas, ligava, você precisa comprar esse gloss aqui para presentear a sua esposa. E foi assim. Eu acho que eu fui consolidando isso ao longo dos anos. E, principalmente, volto a dizer que se não tiver qualidade, isso aí acaba morrendo na metade do caminho. Uma coisa que você falou lá no início me chamou a atenção, era o período que você era professora, né? Que você fazia os cursos ali de qualificação das profissionais e tudo mais. E como você vê, por exemplo, essas profissionais que estavam ali buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Você vê espaço dentro do mercado de trabalho para as mulheres empreender? Eu faço essa pergunta agora até um pouco mais abrangente, não necessariamente na área de estética, mas dentro do contexto geral, enquanto o estado de Rondônia, a Zona da Mata, você como empreendedora, né? Como você tem enxergado isso? Aí eu sempre falo que tem espaço para tudo e para todos. Porque você sempre está num grupo de pessoas, você vai levar aquele grupo de pessoas a ser o seu cliente, que seja de qualquer ramo, de um restaurante, que seja da estética. Então, eu não vejo problema em a pessoa sair, em abrir, que tem espaço. Esse espaço tem em qualquer lugar. Você só precisa se destacar, você precisa correr atrás e não ter pressa. Assim, te falo, quando eu estava em sala de aula... Então, essa seria a dica, basicamente. Não ter pressa, porque se tiver pressa... Sabe aquele ditado que eu tenho da pressa? Agora me esqueci, mas já vou tentar recordar. Não dá para ter pressa em nada, até porque, assim, senão você não chega a lugar nenhum. A não ser que você já tenha um conhecimento de muitas pessoas e aí você sai ali, todo mundo vai atrás de você. Mas não vejo que nem todo mundo vai atrás. Então, eu acho que a paciência com o mercado, com o dia a dia, inclusive o mercado atual, você não pode desistir com uma pedra no caminho, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu te falo assim, sabe que eu fico mais feliz? Que todo ano eu contratava alguém que fazia curso comigo.
E a maioria da clínica, vamos dizer que 90% da parte estética e até mesmo da parte ali da recepção, todos foram meus alunos. Todos. Então, assim, uns saíram, foram embora, outros abriram os seus espaços, continuo ministrando aula. Hoje eu estou mais na especialização, né, da pós-graduação mesmo. É algo que eu gosto muito, assim, falo que me satisfaz estar em sala de aula. Gosto mesmo. E vejo que, Wanda, qualquer que seja a profissão, vai ter sempre lugar para mais um, sempre. O desafio enquanto empreendedora tributário é muito grande? Eu pergunto isso porque todo mundo reclama, é generalizado a reclamação. E acho que a cidade, o estado e o país não crescem mais por conta disso. Como eu te falei que eu morei nos Estados Unidos e acho assim, a parte tributária de lá maravilhosa, você só paga quando você vende, né? Então, você paga esse imposto quando você eu tô vendendo isso aqui, eu vou pagar agora, né? Vai ser ali retido. Isso é muito bom. Agora a gente aqui no Brasil paga, o negócio vence. Quando eu falo vence, é o produto venceu, você já pagou, você vai pagar de novo e paga de novo. Eu acho que isso deixa com que nós sabemos que, enfim, não está crescendo, não estamos tendo crescimento devido a tanta tributação. Eu falo isso geral, Brasil geral. Nossa cidade é uma cidade pequena, onde as pessoas também têm uma renda pequena, vamos colocar assim, porque não tem como uma empresa pagar o que uma empresa lá de outro lugar que tem 50% a mais de cliente paga, você pagar para o seu funcionário aqui. E isso atrapalha muito, porque, por exemplo, você podia ter 3, 4 funcionários a mais, então a gente reduz a quantidade de funcionários para poder manter a folha em dia, tributação ali, prefeitura, batendo na porta. Eu acho que isso... E eu não vejo de coração, não vejo nada dessa parte política tentando fazer nada para nossa cidade. Nada. Tem a reforma tributária agora, né? Do ponto de vista Brasil. E quem eu tenho entrevistado e falando sobre a reforma tributária, obviamente que o especialista diz que não vai aumentar. Só que o que se noticia é que vai ter aumentos, sim. E como que vocês estão recebendo isso? Eu falo isso por conta da CIRM, né? Ela tem desenvolvido algumas palestras e tudo mais, algumas formações. Não sei se você chegou a participar ou está antenado em relação a isso. Então, eu não acredito que não vai ter aumento. Porque sempre tem, enfim, o governo sempre coloca daqui e dali em alguma coisa para que o empresário, não só o empresário, mas qualquer que seja o contribuinte, ele sofre, que seja de centavo em centavo, né? Que é o que está acontecendo. As pessoas vão se perdendo e vão ficando ali presa, porque ela não consegue fazer nada e ela tem que pagar aquilo ali. E hoje, se você não pagar uma taxa disso, você não tira aquilo. Vamos dizer assim, em questão de empresa, você não pode ter nada porque não sai uma documentação aqui. Aí, se você não... Qualquer que seja. Então, essa reforma tributária, para mim, assim, eu não acredito muito. Eu falo que é acreditar em Papai Noel, para quem é da empresa, porque tem tantos anos que se fala em melhoria e só piora nessa questão tributária, assim, sabe? A gente precisa dançar mesmo a música que eles colocam para que a gente consiga se permanecer aí no mercado. De verdade, assim, não tá fácil, não é impossível. Eu falo que ninguém precisa deixar de empreender, porque medo vai ter, então vai com medo mesmo, vamos dizer assim. Mas acho que podia, sim, que pode, né? Não no passado, que podia, não, que pode. Poderia ser melhor, ser feito algo, inclusive no nosso município, no nosso estado, para que fosse até aí a gente vê, nosso ICMS é impossível comprar coisas praticamente. E o que a gente vê de melhoria fazendo isso? A gente deixa de comprar. Eu, falando dessas marcas para você, eu deixei de comprar muita coisa, de oferecer, porque chegava ali em Vilhena e a tributação é dobrada, não compensa, você tem que vender muito caro para o paciente. O produto é de qualidade, tudo certinho, nota fiscal, empresa. Aí eles preferem comprar em lugares, às vezes, que o produto a gente não conhece o que tem lá dentro. Não tem procedência. Mas o valor é o que chama atenção. E acaba comprando. E isso o empresário sofre muito, porque a gente podia fazer algo, mas não pode, justamente porque financeiramente falando não dá. No seu ramo, as vendas na internet competem?
Então, eu vou confessar para você que eu tentei até o ano passado contratar uma empresa de São Paulo para isso. O maior problema foi o SMS, porque mesmo vendendo lá, o CNPJ era de Rondônia, então, né, tem essa tributação. E aí, eu tentei fazer um grupo de pessoas. Como é difícil a gente conseguir alinhar isso. Acabei desistindo, porque eu precisava que essas vendas fossem feitas ali e em menos de 24 horas elas têm que ser despachadas quando é para o estado ou mais próximo do que São Paulo. Então, eu teria mercadoria aqui, São Paulo teria mercadoria lá, e para que eu pudesse despachar, porque lá o site, que seja qualquer um, você tem um prazo de até 24 horas para mandar o código de rastreio, né? E aí a gente não tem ainda uma qualificação para isso, e eu também não sou qualificada para que eu pudesse conseguir trazer tudo isso para uma equipe, né? E aí acabei deixando isso de lado. Trabalhei com isso nos Estados Unidos, lá é diferente. Você vai, você faz a venda, você mesmo leva, e aí eles só entregam. Você deixa lá numa caixa e eles se viram. Aqui, se a gente deixar numa caixa, alguém passa e leva. Então lá você deixa na caixa, na rua, alguém passa, né? Ninguém pega. Então, assim, é bem complicado quanto a isso. Você precisa ter uma logística, assim, algo bem organizado mesmo, para que não haja erros, senão você tem a multa, a pessoa devolve, ela desiste, antes de você ter encaminhado o código de rastreio para a empresa, para que a empresa também pudesse encaminhar para o cliente. Então, eu desisti por isso, mas eu sou bem a favor. Eu acho que é um mercado hoje que cresce a cada dia, porque muita gente não sai de casa, pega o celular, compra, né? Você compra um cabo de telefone, eu não vou sair hoje, mas vou comprar, vai chegar na minha casa. Isso aí tá muito facilitado, né? Tá rápido também as entregas, né? Tá rápido, e as pessoas estão comprando demais. Comprando alimentação, comprando bebida, e tá chegando em casa. Pelo preço do que nós temos, ou menor. Eu sou a favor do que tem na cidade, se comprar na cidade. Então, ter essa venda até mesmo aqui no município, sabe? A gente vê que o município, a cidade é pequena, mas se cobram taxas um pouco elevadas, as pessoas compram mais em conta pela internet. Acaba deixando a nossa cidade de lado, de vender. Eu sempre falo, gente, só se o valor for assim, muito, muito diferente. Porque a gente sabe que a loja tem o vendedor para poder pagar, tem todo um custo. Então, vamos deixar o dinheiro no nosso município. A gente precisa fazer isso. Bacana. Bacana a sua fala, porque todos os entrevistados, empresários que passam por aqui, relatam os desafios, também apontam isso, que o dinheiro de Rolim fique em Rolim. Bom, para mim foi um prazer enorme te entrevistar. Eu gostaria de passar a oportunidade para você colocar suas considerações finais. Bom, eu espero ter aqui mostrado um pouco quem é a Paula. Tive muito desafio, tenho ainda. E não acredito que vai sumir isso da vida de ninguém, de nenhum empresário. Mas é bom, é gostoso. E eu falo que eu acho que essa adrenalina que move o empresário. Se chegar um dia e ele não tiver o que fazer, um problema para solucionar, ou chamar a equipe para fazer isso, acho que acaba aquela... Nossa, cadê o problema? Né? Não tem problema, então vamos achar outro, vamos achar alguma outra coisa. É o que eu falo, como a Modeling estava muito quietinha, acho que eu fui buscar uma adrenalina, né? Um problema em outro lugar. Mas eu sempre vou dizer que empreender é bom, mesmo com todos os desafios. Não desistir com algumas coisas que vão passar na frente. Eu trabalhei em diversos setores de outras coisas, mesmo na clínica, porque às vezes a clínica não se mantinha, né? Ela não conseguia financeiramente se manter ali naquele começo. E hoje eu falo, meu Deus, olha aqui, né? Eu falo que eu tenho um império, porque realmente, se eu for falar de cada passo que eu tive, assim, eu consegui do primeiro degrau e eu consegui subir a minha escadinha. Claro que eu não cheguei no final, porque eu acho que quando você chega no final, acaba. Você não quer mais nada, a sua vida acabou, vamos dizer assim, os sonhos e os desejos. E eu tenho muito sonho ainda. Eu ainda tenho algo na clínica para fazer, não quero mais salas, nada disso, mas eu acho que nós precisamos trazer mais coisas para a nossa população, inclusive para que elas não precisem ir para cidades vizinhas, né? Nós temos aqui hoje, nós temos médicos, saúde, nós temos tudo de qualidade. E sempre falar para as pessoas, só continuar, né? Não olha para o lado, e se a pessoa, eu tenho medo, vai com medo mesmo, já disse isso, e não deixa ninguém desanimar, porque é o que mais tem. Ninguém vai falar, vai. Ninguém vai falar assim, vende a sua moto, vende o seu carro e vai. Ninguém. Eu falo que ninguém falou isso pra mim, a não ser minha irmã.
A Débora disse assim, irmã, vai, se der certo, olha que bom. Mas se não der certo, não deu, você tenta outra coisa. E naquela época eu fui e realmente eu falava assim, meu Deus, meu pai falava, não vai. Você não conhece nada, você não sabe nada. Eu falei assim, eu não vou nem perguntar mais. E fui. E isso se foram 16 anos. E eu mudei 5 vezes de ponto. Do primeiro, porque eu quis um passo maior, pro segundo. Do passo maior, eu não dei conta e mudei pro terceiro, mas eu falei, fechar, não fecha. E então eu acho que dá para fazer. Só a gente tem que saber onde pisar, né? E se precisar da plaquinha lá na rua, fazer a plaquinha, não ter vergonha, colocar a cara na rua, no sol, no calor, e aí você consegue chegar em algum lugar. Hoje eu falo que a clínica me deu tudo, e é o que eu falo, eu só agradeço, né, a Deus e a minha persistência, porque se não fosse persistência, não estaria aqui com a Modeling ainda. E quero agradecer muito o convite, falar que eu estou à disposição sempre que precisar, não só nessa questão, mas no que precisar para a população aí. Estou aí, aberta a qualquer coisa. Uau, que consideração final. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Pod Rondônia. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.